Também. Amém? Quem está firme no jejum está orando para chegar na hora do almoço logo para entregar. É difícil, né? Mas Deus tem dado graça, né? Deus tem honrado e eu creio que a maioria conseguiu chegar até o final, né? Não foi fácil, foi difícil, mas é bênção. O jejum faz parte da nossa vida e nós temos que consagrar ao Senhor. Amém? Então, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor mais uma vez em Esther, né? Nós vamos abrir hoje de manhã, hoje à noite, né? E à noite a gente vai estar encerrando essa campanha abençoada. Então, que os irmãos possam estar abrindo o livro de Esther, versículo 1, capítulo 3. Amém? Deus nos fala aqui, nos conta, né? A história de duas mulheres que Deus separou para estar ali, confiou, né, um reino nas mãos, assim como Ele tem confiado o povo lá fora, assim como Ele tem confiado em nós, para estar ali ministrando, aconselhando essas pessoas, né, e que elas possam ser transformadas. Mas depois, lá na frente, Deus também vai nos revelar o que acontece quando a gente não deixa se cumprir a vontade do Senhor em nós. Amém? Então vamos lá no capítulo 3, diz assim: No 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres príncipes das províncias. E no 8 continua falando assim: E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais de sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. E no 12 entra Esther, quando o rei pede para que levasse ela até ele, e ela não aceita. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E no 19 fala assim: Se bem parecer ao rei que saia um decreto da sua parte, um edito real, e escreva nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, a saber que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E no 2, começando o versículo do capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera, do que se tinha decretado ao seu respeito. Amém? Então vamos estar orando, colocando esta palavra, né, nas mãos do Senhor, para que Ele venha falar através da minha vida. Amém, Deus? Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos nesta manhã. Deus, para que não seja nada de mim, mas que seja todas as coisas direcionadas pelo Senhor. Estou aqui na direção, na dependência do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus levantou Vaste, e lá na frente vai levantar Esther, né? Só que o que acontece? Muitas vezes Deus tem nos levantado, Deus tem nos chamado, e muitas vezes a gente não deixa se cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Deus escolheu ela um dia lá atrás, como escolheu também o seu esposo. Para quê? Para que eles fossem e fizessem a diferença naquele lugar, né? E a gente pode ver que isso não aconteceu, né? Fazia o quê? 3 anos, fala aqui no primeiro versículo que eu li, 3º. Fazia 3 anos que eles estavam ali no poder, né, governando aquele lugar que Deus colocou. E o que eles fizeram? Eles não fizeram nada, eles não fizeram diferença na vida daquele povo, né? Tanto é que fala que ia seguir, que ele estava dando um banquete, e ali o beber era por obrigação. Você tinha o dever de estar naquele lugar. Fala aqui, ó, e o beber era por lei. Então você estava naquele lugar, você estava ali bebendo porque o rei ordenava que fosse dessa forma, né? E cada um fazia a sua vontade.
E onde estava Deus naquele lugar? Em lugar nenhum. Eles não honraram Deus, não honraram o Senhor em nenhum momento, né? Eles procuravam o que? Fazer segundo a vontade do rei. Tudo que ele pedia era obedecido. Então, o que acontece na nossa vida? Deus nos levanta, nos chama. Mas Ele confia em cada um de nós, para que aonde a gente for, a gente faça a diferença. Porque o nosso testemunho, muitas vezes, é o que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? E muitas vezes a gente nem precisa, como muita gente tem dificuldade de estar passando, de estar conversando, falando, expressando. Eu sou uma delas. Mas eu falo assim, que as pessoas olham o nosso testemunho. O que você faz reflete lá fora, né? E muitas vezes você não precisa falar e Deus te honra, né? E não foi o que aconteceu no reinado, tanto na vida de Vasti como na vida do seu esposo. Eles falharam com o Senhor, porque eles não conheciam o poder que havia no nome do Senhor, né? E nós conhecemos, nós sabemos que Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. E Ele tem colocado este poder nas nossas mãos para a gente ir e fazer. Como diz no louvor, que se cumpra em mim o teu querer, que se cumpra em nós a vontade do Senhor, né? E não a nossa, porque a nossa vontade é falha. Muitas vezes a gente desanima, a gente cansa, né? Mas a gente sabe que a gente tem que perseverar. Porque se a gente não perseverar e olhar para trás, nada vai acontecer, nada vai mudar. E além disso, as pessoas que estão em volta vão falar para você, mas cadê o seu Deus? Você está passando por esse problema, por essa dificuldade? E aonde está teu Deus que você busca? Né? Então a gente nunca devemos abaixar a nossa cabeça, né, para aquilo que as pessoas pensam. E o livro de Esther tem essa preocupação. Ele se preocupava muito com o que as pessoas pensavam, né? E não se preocupava com o que Deus podia falar, com o que Deus pensava a respeito. E por isso, o que aconteceu? No meio de tudo isso, no meio de toda essa festa que ele promoveu ali, ele pediu para que chamasse sua esposa para ser apresentada. Só que aconteceu? A esposa não aceitou, ela recusou estar naquele lugar. Só que eu vejo nisso, a gente tem que ser sábio, a gente tem que ter sabedoria. Porque eu falo assim, o homem, ele é o cabeça, ele é o sacerdote da casa, ele é o provedor, mas eu vejo assim, o dever, eu aprendi dentro da palavra, que o dever de edificar a nossa casa é da mulher, né? E a rainha Vasti não tinha esse entendimento. Então o que eu vejo? Ela se recusou a estar naquele lugar, só que ela escolheu o momento errado, a hora errada para falar não. E por essa atitude que ela tomou de dizer não naquele momento, o que aconteceu? Ela perdeu a oportunidade que Deus tinha colocado nas mãos dela para fazer a diferença, né? Ela teria que dizer não uma hora ou outra, mediante a situação. Mas ela escolheu o momento errado. E aí o que aconteceu? O rei se enfureceu, ficou irritado, né? Como muitas vezes na nossa vida, a gente não espera o momento certo de, sabe, para conversar com as nossas bênçãos. Você tem que orar, né? E aproveitar a oportunidade que Deus coloca. Tem que ter essa sabedoria. Se você for chegar nele e falar alguma coisa que você tem para falar, para tratar, e ele já estiver nervoso, irritado com alguma coisa, vai te ajudar em alguma coisa? Não, porque ele já vai estar nervoso. E foi o que aconteceu. Ele já estava nervoso porque ela não foi. Então, o que acontece? Ela não deveria ter feito desta forma, né? E aí, ele ficou nervoso e sempre tem uma pessoa para te aconselhar da forma errada, na hora da ira, né? A gente abre essa porta. O que aconteceu? Apareceu um abençoado e aconselhou ele fazer algo que ele também não deveria ter feito. Na hora da ira, a gente nunca faz o que é certo. E ele fez. Foi lá e assinou um documento que não poderia voltar atrás. Mesmo que ele se arrependesse, ele não poderia voltar atrás. E depois que passou tudo, foi o que eu li no versículo 2,
depois que passou tudo, ele foi se lembrar daquilo que ele havia feito. Do decreto que ele havia assinado, fala aqui, ó. Lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Depois que passou a ira, ele se lembrou. Mas aí já tinha acontecido e ele não podia voltar atrás. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. O irmão está ali passando por dificuldade, você senta e aconselha da forma errada, sem buscar em Deus uma direção. E aí depois que você vê o que você fez, você fala, poxa vida, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter mandado fazer dessa forma. Mas aí já foi. Não tem como você voltar atrás e consertar aquilo que já saiu da sua boca. Então o que eu vejo nessa passagem é que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes, até sem querer, a gente não aproveita a oportunidade que Deus dá. E depois ela passa. Depois ela passa e a gente fala assim, por que eu não aproveitei quando Deus colocou na minha mão? Por que eu não fiz, né? Eu poderia ter mudado a minha vida e a vida da pessoa. E com isso eu não mudei nem a minha e nem a da pessoa, né? Aí entra a passagem de Esther, né? Deus permitiu acontecer tudo isso na vida desse casal, porque eles não conheciam a palavra, eu creio, não obedeciam, não souberam aproveitar a oportunidade que Deus confiou nas mãos deles para fazer a diferença. E aí o que acontece? Deus não vai deixar de abençoar o teu próximo, não vai deixar de abençoar a pessoa que está do teu lado, porque você não soube aproveitar a oportunidade de fazer aquilo que Deus mandou. Ele levanta outra pessoa, irmão. Então, foi o que aconteceu na vida de Esther. Aquelas pessoas, Deus já tinha o propósito para cumprir ali. Então, não é porque aquele casal não fez da forma que tinha sido, né, proposto para fazer, que ele não ia deixar de abençoar aquele povo. Ele levantou outra pessoa. E é assim que Deus faz. Deus usa homens de Deus, né, para estar abençoando outras pessoas, outras vidas. E muitas vezes a gente mesmo barra esse agir de Deus na nossa vida e na vida do irmão, por não saber aproveitar a oportunidade que Deus coloca. Amém? Então vamos para a parte onde fala de Esther, do que Deus fez através da vida dela. E é isso que a gente tem que guardar no coração. Uma desperdiçou, a outra soube aproveitar a oportunidade que Deus colocou na mão dela. E é assim que nós devemos ser. Aproveitar as oportunidades, porque a nossa vida é feita de oportunidade, né? A gente só tem que entender o que Deus quer falar. E para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que estar buscando, tem que estar lendo. Não tem como você saber o que Deus quer para a sua vida se você não abrir a Bíblia e procurar estar lendo. Como que Deus vai falar, como que Deus vai agir, se a gente não busca, se a gente não ora, não vai acontecer. Então eu vejo assim, as duas tiveram a mesma oportunidade, entendeu? As duas eram amadas do Senhor. Deus não vou falar, Deus amou mais Esther do que Vaste. Não, Ele ama todos da mesma forma, como Ele ama todos nós da mesma forma. Ele tem um propósito na vida de cada um, que é um diferente do outro. Cada um tem seu chamado, né? Cada um tem aquilo que consegue fazer, porque Deus conhece o nosso coração, como foi na vida dessas duas mulheres. Então agora vamos para a parte de Esther. Amém? É só virar a folha no capítulo 2, no versículo 13. Amém? Diz aqui no versículo 13. Desta maneira, pois vinham as moças ao rei, e dava-lhe tudo quanto ela desejavam, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. No 15. E chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres
e alcançava Esther graça aos olhos de todos que vinham. Por que ela alcançava graça a todos que se achegavam perto dela? Porque ela tinha a presença de Deus, né? E no 17 continua assim falando, vê o que Deus fez na vida, o que Deus pode fazer na vida de cada um, né, que busca ao Senhor. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens. E pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. Então, é dessa forma que nós devemos ser, nós devemos fazer a diferença. Esther tinha a presença de Deus, né? Eu creio assim, que todas as moças que foram ali, elas eram muito bonitas, porque se elas não fossem dessa forma, elas não seriam escolhidas. Só que entre todas elas, havia Esther, que foi enviada, acredito que, né, pela vontade de Deus, Deus já sabia o que ia acontecer na vida dela. Era uma mulher que buscava a Deus, tinha todos os motivos que nós, às vezes, nós colocamos e achamos que temos para ser revoltada, mas ela não era revoltada, porque ela conhecia e sabia o Deus que ela servia. E entre todas aquelas mulheres que foram enviadas ali, quem foi escolhida? A abençoada da rainha, que perdeu a oportunidade, perdeu seu lugar. Quem foi escolhida? Esther foi levantada no lugar de Vaste. Então ela fez a diferença. Quando ela viu aquele povo e sabia o que ia acontecer com aquele povo, ela fez o quê? Ela se propôs a buscar, ela se propôs a fazer aquilo, a direção que Deus dava. E lá no final Deus deu a vitória, né? Ela foi escolhida como rainha. Você acha que ou foi o rei que escolheu ela? Foi o rei que escolheu, mas o rei lá de cima, que é o Senhor, ele escolheu a vida dela para fazer a diferença ali. Tanto na vida daquele povo, como na vida do rei que estava ali do lado. Que durante 3 anos não conseguiu fazer a diferença. Não conseguiu mudar com a mulher que estava ali do lado. Então, por isso que eu vejo assim, a mulher faz muita diferença na vida de um homem. Porque que nem o Valdir falou, o homem, ele tem a sua obrigação de suprir as necessidades, né, de trabalhar. E muitas vezes, realmente está muito cansado, o físico sente. Né? E nós, como mulheres, nós devemos buscar a presença de Deus, né? Entregar na mão de Deus, confiar nele. E isso não faltava na vida de Esther. Quando ela viu a situação, ela fez o quê? Ela foi lá. As outras, fala aqui, que se preocupavam o que elas poderiam ganhar, né? O que elas poderiam pegar naquele lugar de valor. E pegavam. Tudo que elas podiam pegar, elas pegavam. Para lá na frente elas ter. Mas Esther, ela não pegou nada. Ela se preocupava o que ela ia poder fazer estando naquele lugar. Quantas vidas ela ia poder ajudar através da vida dela. E ela não pegou nada daquele lugar. Né? A não ser, né, o poder, a autoridade de poder fazer algo que antes ela não poderia fazer, sem estar naquela posição. Por isso que Deus honrou a vida dela. Né? Tirou a coroa de uma e colocou na cabeça de Esther para que ela fizesse a diferença. E aí ela fez o quê? Ela intercedeu por aquele povo quando ela soube de tudo que ia acontecer, né? Do agir do inimigo que ia acontecer ali. Aquelas pessoas iam perder a sua vida e o pior, ia perder a salvação porque não conhecia Deus. E ela se dispôs ali a ficar 3 dias sem comer e sem beber em favor daquelas vidas. E lá na frente Deus fez o quê? Deus honrou a vida dela. Ela foi escolhida entre tantas mulheres para poder abençoar tantas vidas, porque aquele povo não foi 1, 2, 3 vidas, foi muitas vidas que se converteram ao Senhor através da vida dela. Então eu falo assim, que Deus tem nos escolhido entre multidão, entre muita gente. Nós fomos escolhidos para estar aqui. E o povo lá fora, eu vejo assim, é o povo naquela época, que não tinha nada de Deus, não conhecia nada de Deus. Bebiam porque o outro falava que tinha que beber. E nós estamos aqui para provar diferente. Que nós estamos aqui
Deus pode fazer aquilo que Ele fez na vida de Esther. Ele pode cumprir nas nossas vidas, né? E o povo lá fora vai ver a diferença, vai se converter ao Senhor através do meu e o teu testemunho. E lá na frente, quem vai ser glorificado? Nós? Não, porque eu fiz a diferença? Não, lá na frente quem vai ser glorificado é o Senhor. Porque Ele te deu sabedoria para você buscar, Ele te deu a palavra para você ler, para você ter uma instrução como fazer para esse povo conhecer o poder de Deus. E muitas vezes nós não fazemos. Nós achamos que nós estamos aqui, estamos recebendo o melhor de Deus, estamos bem. Tá bom. Se Esther tivesse pensado dessa forma, quantas vidas teriam sido mortas e perdido a salvação? Então, é uma palavra assim que tem os dois lados, que a gente pode ver os dois lados da situação, né? O que você pode fazer, o que você deve fazer, entendeu? E o que Deus pode fazer através da sua vida lá fora no mundo. Então eu queria deixar essa palavra para a igreja refletir, e quando Deus colocar algo na tua mão para você fazer, lembre dessa passagem. Aproveita a oportunidade que Deus coloca na tua mão para você fazer. Porque você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Não importa se você tem vergonha, não importa. Eu tenho muita vergonha, tenho muita dificuldade em falar. Mas assim, Deus tem me honrado, tenho procurado fazer o melhor. Eu sei que eu falho muitas vezes, muita mesmo. Mas assim, eu confio em Deus. Então aquilo que eu não posso fazer, eu oro a Deus para Deus fazer em mim, para Deus mudar em mim, para depois poder mudar a outra pessoa do lado. Então, fica com essa palavra no coração, guarde ela, e quando Deus colocar ali diante de você uma oportunidade de fazer, de abençoar uma pessoa que está passando por dificuldade, lembra da passagem de Esther. Ela não se preocupou. Ela poderia ter ficado em paz naquele lugar, era bênção na vida dela, ela tinha tudo que ela precisava, mas ela não se prendeu a isso. Ela foi lá, fez a diferença e ganhou muitas vidas para o Senhor. Muitas vidas foram salvas através da vida e do testemunho dela. Então, irmãos, essa palavra que Deus ministrou no meu coração, que ela possa ficar guardada mesmo, né? Na hora da dificuldade, porque é na hora da dificuldade que a gente busca, porque quando está tudo bem, infelizmente, quando está tudo bem, a gente se acomoda, né? Deixa muitas vezes de buscar. Então, por isso que eu vejo assim, a vida do crente, ela precisa ter sempre alguma coisa para se apegar. E o quê? É onde que muitas vezes Deus permite a gente passar por situações, que é para a gente dobrar o joelho e buscar de Deus. Porque é Ele que sustenta, é Ele que renova, é Ele que faz todas as coisas. Então, irmãos, guarda isso no teu coração e aproveita a oportunidade. Amém? Que a igreja se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus, né? Mesmo Deus que fez na vida de Esther, faz na nossa. Irmãos, o papel que eu anotei está aqui, nem abri. E quando eu estava ali, que começou o louvor, o louvor falou assim: se cumpra em mim o teu querer. Deus ministrou no meu coração assim: tudo aquilo que você anotou, você não vai nem abrir. Eu falei: e agora, Deus, como que eu vou fazer? Mas amém, glória a Deus, eu não abri aquilo que o Espírito Santo tinha direcionado, mas eu peço assim que, através dessa palavra, Deus possa te honrar, possa ver que quando Deus fala, obedeça porque Ele vai te honrar. Amém? Dê liberdade. Amém? Deus te abençoe.